Pois bem, então a lição de hoje é a lição 5, Minha Vida no Espírito. Então nessa lição nós iremos falar sobre o Espírito Santo, entendeu? Nós vamos aprender quem é o Espírito Santo, o que ele faz e como ele pode nos transformar, certo? Então, primeiro, quem é o Espírito Santo? O primeiro ponto é que o Espírito Santo ele é Deus, certo? Então o Espírito Santo ele é a terceira pessoa, né, de Deus. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo, certo? Então em Atos 5:3, Pedro diz que Ananias mentiu para o Espírito Santo. E no versículo 4, Pedro acrescentou que ele não mentiu aos homens, mas mentiu a quem? A Deus. Então Pedro fala que Ananias mentiu ao Espírito Santo, e ao mentir ao Espírito Santo, ele também mentiu para Deus. Então, tem certas características que podemos mostrar que o Espírito Santo ele é Deus. Primeiro, que ele é eterno, como diz lá em Hebreus 9:14. Ele está presente em todos os lugares, como está em Salmo 139:7. E ele conhece as profundezas de Deus, como está em 1 Coríntios 2:10-11. Outra, o Espírito Santo também é uma pessoa, né? Lembra que naquela lição que nós falamos sobre Jesus, que Jesus tanto é Deus como uma pessoa? O Espírito Santo também, ele é Deus e também é uma pessoa. Pessoa no sentido não que ele é humano, mas no sentido de que ele tem uma personalidade. Ele tem suas escolhas próprias. Então, certas pessoas têm pensado no Espírito Santo como uma força, uma energia vinda de Deus, mas não, o Espírito Santo ele é mais do que uma força, ele é mais do que uma energia, ele é uma pessoa, ele tem inteligência, ele tem sentimentos e ele tem uma vontade própria, certo? Nós podemos ver que ele tem inteligência em 1 Coríntios 2:10-11, podemos ver que ele tem sentimentos, como em Efésios 4:30, e também podemos perceber que ele tem vontade própria, quando ele escolhe os dons para cada um, lá em 1 Coríntios 12:11. Também o Espírito Santo ele tem vários nomes, né? Vários nomes são dados ao Espírito Santo, que mostram que ele é uma pessoa. Em Isaías 4:4, o Espírito Santo também é chamado de quê? Quem responder aí? Ele é chamado de Espírito de Justiça, um Espírito purificador, certo? Em João 14:17 também fala que ele é o Espírito da verdade. Muito bem. Em João 14:26 fala que ele é como um consolador, né? Como fala seu pai, né? Ele consola, ele está para nos consolar, é chamado de consolador, né? Então só mesmo são características de uma pessoa, de uma personalidade, certo? Então o Espírito Santo é uma pessoa, ainda que nós não possamos vê-lo, tá? Então ele não é uma pessoa física, ele é um ser invisível, mas existente. Então, o que o Espírito Santo de Deus faz? Ele está fazendo o quê? Certo? Barulho agora. Em Tito 3:3, como eram antes de crer em Cristo. Então, a Bíblia diz lá em Tito 3:3 que nós éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de nossa própria sorte e paixões e prazeres, vivendo em malícia, em inveja, odiosos e odiando uns aos outros. Então vejo que o Espírito Santo ele age na vida das pessoas, mesmo a pessoa sendo toda mal, toda errada, ele transforma a pessoa. Em João 16:8-10, quando ainda éramos descrentes, o Espírito Santo nos convence de quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Então, outra função do Espírito Santo é convencer. Ele convence o pecador do seu pecado, da justiça de Deus e do juízo que está por vir, certo? Então, quando nós aceitamos a Cristo, Tito 3:5 nos ensina que o Espírito Santo ele nos regenera e nos renova. Então, ele transforma a nossa vida, muda a nossa vida. Então, já pensou? Quando nós somos regenerados pelo Espírito Santo, nos tira da vida velha e nos dá uma vida eterna. Então, essa é a mudança que o Espírito Santo de Deus faz na nossa vida. Em 1 Coríntios 6:19, aprendemos que o Espírito Santo está onde? Em nós, certo? Então, quando nós aceitamos a Cristo, a Jesus, entregamos a nossa vida a Ele, o Espírito Santo de Deus passa a habitar dentro de nós. Então, já pensou? O Espírito Santo, o Espírito do Deus invisível e eterno,
vive dentro de você. Foi também nele que foi batizado no corpo de Cristo, em 1 Coríntios 12, 13. Então, o Espírito Santo de Deus é um Deus invisível e eterno e vive dentro de mim e de você. Foi também nele que nós fomos batizados no corpo de Cristo. Então, nós somos batizados no Espírito Santo. Como? No momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus. Certo? Segundo Romanos 8, 26, o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas por fazer o que em nós? Ele intercede por nós. Então, mesmo na nossa fraqueza, o Espírito Santo de Deus está intercedendo a Deus por nós. Aí, em Romanos também, 12, do 6 a 8, ele fala também a respeito de alguns dons do Espírito Santo. O Espírito Santo também nos dá dons. Quem já respondeu a alguns deles? Como o dom de profecia, o dom de ministério, o dom do ensino, o dom da exortação, o dom da contribuição. Então, tudo isso são dons, e tem muitos outros, dom de governo, dom de misericórdia. Então, o Espírito Santo de Deus, ele dá dons, ele distribui dons a todos nós. Então, além do Espírito Santo nos dar dons, em Efésios 4, nos ensina que nele também fomos o quê? Selados para a vinda para o dia da redenção, né? Então nós somos selados até o dia da nossa redenção, no dia que ele voltará para nos levar. Então ele nos salvou e nos guarda até a vida dele. Então isso que é o selo é a garantia. Eles somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que nós não acreditamos que uma pessoa ela perde a salvação, porque essa salvação ela é garantida por Deus, por Jesus Cristo e pelo Espírito Santo que nos selou para o dia da nossa redenção. Então, o Espírito Santo é a nossa garantia de salvação até nos encontrarmos com Cristo. Então, que bênção é esta? Deus ter colocado o seu Espírito em nós. E agora, como é que ele transforma a nossa vida? Como é que ele age de uma forma transformadora? Em Efésios 5, 18, o que nós não devemos fazer é não se embriagar com vinho, mas se encher do Espírito Santo, né? Busque ser cheio do Espírito Santo. Então, estar cheio do Espírito Santo significa ele ter o controle da nossa vida. Não é que ele nos domina, assim, né? A gente fica controlado que nem marionetes, não. Mas ele cuida de nós. Ele está nos orientando, nos guiando, nos aconselhando. Nós vamos guiados por ele, tá? Então, ele vai cuidando de nós nesse sentido. Agora, leia Gálatas 5, 22 e 23. Se eu estou cheio ou controlado pelo Espírito Santo, como em Efésios 5, 18 me manda, eu vou produzir o fruto na minha vida. Que esse fruto é o fruto do Espírito Santo. E qual é esse fruto do Espírito Santo que diz em Gálatas 22, 23? É o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, né, que é a paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Então, esse é o fruto do Espírito. Então, todos eles é um fruto só. Esse é o fruto do Espírito que está dentro de nós. Então, nós agimos, nós transmitimos isso. Então, quando uma pessoa falar para vocês, olha, quem é que é cheio do Espírito Santo? É aquele que roda? É aquele que fala em línguas? É aquele que... Não. Ser cheio do Espírito Santo é a pessoa manifestar o dom do Espírito. Agora eu faço uma pergunta para vocês refletirem. Será que os seus amigos estão vendo essas qualidades em você? Será que as pessoas que você conhece, seus familiares, seus amigos, as pessoas de trabalho, eles estão vendo esse fruto sendo manifestado na vida de vocês? Então vamos parar para pensar nisso. Se não, busque o Espírito Santo, busque ser cheio do Espírito Santo, pois ele está aí para lhe ajudar, lhe capacitar e lhe guardar até a volta de Jesus. Amém? Então, que Deus abençoe a todos e até a próxima lição, onde nós iremos falar sobre a igreja. Tchau!